Ontem à noite eu tive um sonho. Há 3 dias atrás eu tinha tido outro sonho com a minha mãe, ela me ensinando um remédio, que eu estava sem dormir. Aí ela, de repente eu sonho com ela que numa casa tinha um monte de gente. Aí eu sempre nas minhas orações, meditação, faço, Senhor, eu não quero tomar remédio para dormir. E eu tenho medo de ficar dependente. Então, o Senhor me ajude a dormir sem precisar disso. Porque eu durmo, acordo o tempo todo, às vezes demoro muito a dormir, às vezes eu durmo, aí depois acordo, amanhece o dia. Aí eu fico orando, aí pronto, pego o sono. Não durmo mais. Aí então eu pedia para o Senhor que eu queria dormir através das minhas orações e do próprio Deus, que é o meu Criador, que é o dono do sono. Aí há 3 dias atrás eu sonhei que eu estava no canto e minha mãe estava assim sentada, encostada na parede, mas eu não vi ela direito, porque estava assim, tipo como se fosse 6 horas, quase anoitecendo, mas eu via que ela era. Aí eu ia falar sobre o negócio de dormir. Antes de eu falar, ela falava assim, toma, rodou. Aí ela só chamou rodou. Aí de repente aparece outra parente nossa e falou assim, essa parente nossa é a mulher do meu irmão, a Ana. Ela apareceu rápido. Quando minha mãe falou assim, toma, rodou, que... Aí ela falou, que som. Aí quando ela foi falar, que som, eu me acordei chamando, rodou, que som. Eu digo, nossa, toma, rodou, que som. Eu fui pesquisar rodou, que som. E ele é bom mesmo para relaxar e ajuda também a dormir. Não tanto, mas ajuda um pouco. Aí quando foi ontem para hoje, a data de hoje é 16 de março de 2024. Aí eu estou numa cidade, eu já tive o sonho nesse mesmo lugar para onde eu vou. O sonho numa cidade encantada. Uma cidade, ela é sobrenatural. Aí eu estava assim, numa rua, e de repente aparece uma pessoa perto de mim e me chama para ir para esse lugar. Quando nós estamos assim, já entrando dentro de um campo, lá na frente tinha assim um mato. Aí de repente esse lugar é assim, na hora que a gente chega perto dele, é um mato, a gente vê assim na frente é uma mata. Na hora que chegava perto dele, a mata puxava a gente para dentro. Aí, de repente, a pessoa me chamou assim, vamos lá. Eu falei assim, nossa, essa cidade é sobrenatural, eu já vim aí. Isso, quando eu falei, já era minha mãe, já estava lá na frente e lá na estrada me puxava para trás, para mim não ir, me puxava para trás. Aí, nisso, a minha mãe entrou de uma vez. Aí a mata puxou minha mãe para dentro, tinha tipo um portão assim, a gente viu, o portão era assim, tinha vários matos. Aí tinha assim, tipo uma porta, uma entrada, uma porteira, uma entrada assim dos matos, entrava lá. De repente minha mãe entrou e eu fiquei lá de fora, eu gritava, essa cidade é sobrenatural, olha só. Eu olhava para o céu, tinha um raio de luz da cor do sol vindo do céu até aquela mata, no meio da mata. Aí bem acima tinha uma bola, eu falava, olha só, é a lua. É uma estrela, olha só para cima. Eu pedia para a pessoa, para minha mãe, olha para cima para ver o raio e aquela estrela bem lá em cima, no meio do raio, bem chegando no céu. Aí eu falava, é a lua, é a estrela. Não sabia de saber se era a lua ou a estrela. Aí de repente, quando eu começo a ficar gritando assim, eu sou puxada para dentro também. Quando eu entro lá, já era diferente de outro sonho que eu tinha tido. O outro sonho que eu tive era muito bonito lá dentro, bonito mesmo, várias coisas bonitas que eu não sei explicar. Aí quando eu chego lá dentro, aí já tinha uma casa velha, nós não podíamos sair de lá se não tivesse assim ajuda de alguma coisa espiritual. Aí eu falava assim, mãe, aí minha mãe estava assim toda debilitada, cansada. Eu falava, vem pra cá, disse, não, tem um homem ali. Eu falei assim, um espírito só que dentro dessa mata só era espírito, mas não tinha espírito do mal, só era espírito bom. É tipo como se fosse uma morada deles ali mesmo, para se evoluir. Aí eu falava, que jeito é ele? Não, ele tá ali. Eu digo, mas é um homem ou espírito? Ela falou, é espírito, mas eu tô vendo ele. Ela queria falar com ele, então vamos. Isso nós saímos daquela casa velha para ir falar com ele, eu não via, só ela vinha. E apareceu assim, no outro lado da casa, um homem todo de branco. Aí ele falou, aqui é meu, aqui é a minha morada. Aí eu conheci que ele era um espírito. Eu falei, você é um espírito? Ele falou, sim, sou. Aí ele começava a chamar nós para fora, que ele ia falar com o pessoal lá da cidade. Aí a gente ficava andando, e aí minha mãe não conseguia andar, eu segurando minha mãe. Só que eu não via o rosto direito da minha mãe, eu não me preocupava em ver o rosto dela, mas era ela.
Aí aquele espírito olhava para mim e via que eu era muito inteligente. No lado espiritual, assim, porque eu oro muito nas pessoas, e as pessoas são curadas. Aí então a gente chega perto desse homem, aí de repente já quando chega perto do homem, eu querendo olhar o jeito dos matos, porque eu sou muito apaixonada por mato, né? Então, em muitas pessoas, como eu estava falando que eu oro nas pessoas e as pessoas são curadas, e eu faço também terapia para pessoa com ansiedade, depressão, essas coisas. Todas as pessoas que eu fiz lá em Santo Inês ficaram boas, graças a Deus, ficaram boas. Só tem duas que tá aqui no que eu fiz o vídeo, tá no meu canal, dos outros eu não gravei. Que é um advogado que falou assim, não, que é meu parente. Eu falei assim, ele falou assim, não precisa gravar não, Deus já sabe que você fez o seu trabalho através dele, e eu fiquei bom. Aí ele disse, mas eu queria gravar. Não, mas não tem necessidade. Eu também não quis discutir, tá bom. Só que eu também tenho um vídeo que eu gravei ele falando isso, só que eu não fiz o vídeo ainda, não, mas eu vou fazer. Eu cheguei, tanto que estava cheio de doença lá quando eu cheguei, lá na época de 2019, ele ficou bom. Aí eu falei que ele não ia ter corona, e a funcionária dele, que dormia lá, a secretária dele, que dormia lá na casa dele, teve corona e ele não teve. Eu falava que ele não ia ter, que não teve mesmo. Aí perguntava, por que eu não vou ter? Por que você tem tanta certeza? Eu digo, porque eu tenho tanta certeza que você não vai ter, e não vai ter e pronto. Ele, nossa, você é bem positivo. Eu digo, sou. E ele acreditava nisso, e realmente aquele acreditou, ele não teve. Todas as pessoas que eu falei que não ia ter, não teve. Outras pessoas eu não falei que teve. Que eu sonhei que ia ter e teve. Aí tudo bem. Aí nisso, muitas vezes, quando eu estou sozinha, eu falo assim, mãe, eu converso com ela, eu falo, mãe, agora a senhora sabe que minha mãe me maltratava, ela me batia. Meus irmãos ela não batia não, mas qualquer coisa ela batia, quando eu era pequena. Assim, até minha adolescência. E quando ela ficou doente, só eu cuidei dela. Ela gostava dos meus irmãos tudinho, mas quem cuidou dela quando ela estava doente foi só eu. E no final da vida, minha cunhada. Essa que estava no sonho. Aí então, o que acontece? Sempre quando eu estou sozinha assim, eu falo, mãe, a senhora está vendo agora, mãe? Toda noite, todas as horas na minha meditação, que às vezes eu faço 3 vezes meditação, ou menos ou mais, oração eu faço sempre quando eu estou sozinha na rua. Eu vou orando e sempre é para ela, para todo mundo que morre. Todo mundo, não importa, todo mundo desse planeta e de outros planetas que estão sofrendo, minhas meditações é para eles. Aí então, eu falo assim, mãe, agora só está vendo que de seus filhos, mais iluminada sou eu. Muitas vezes quando eu ia cuidar das pessoas assim, fazer terapia, eu faço com muito carinho, eu ensino muitas coisas, explico as coisas sobrenaturais que as pessoas não sabem, para não ter medo da morte e não falar da vida alheia, eu explico muitas coisas. E muita gente fala assim, ai, você é um anjo, quando eu estou perto de você eu me sinto tão bem, você é um anjo. Geralmente várias pessoas já falaram isso, que quando eu chego na casa, se sente bem. Eu digo, eu sou um anjo mesmo. O pessoal me chamava tanto de anjo que eu falo, sou um anjo mesmo. Aí então, o que acontece? Aí nós estava lá, aí a gente saiu para fora. Quando a gente saiu da mata encantada, já estava assim na beira de uma estrada e tinha muita casa e muita gente. E aquele homem lá, que estava todo de branco, que era um espírito, ficou acompanhando nós, eu segurando a minha mãe. Aí então, de repente ela queria soltar a minha mão, mas só que ela estava muito fraca, e aquele homem começava a fazer pergunta para mim. E eu respondi. Aí de repente nós já estávamos numa casa, tinha muita gente, o pessoal bem moreno, tudo forte. Eu falava assim, vocês todos já morreram já? Vocês todos são espíritos? São. Eu nem ligava, porque eu estava vendo os espíritos como se fosse gente mesmo. Eu tinha que perguntar para saber quem era que era vivo e quem era que já tinha desencarnado, né? Quem era encarnado e desencarnado. Aí nós passamos por dentro da casa, já estava assim no terreiro que passava uma pista. Aí eu olhei para a pista e falei assim, eu já passei nesse lugar, mas lá no sonho eu fiquei calada, eu só vi que eu já tinha sonhado com aquele lugar. E passava carro, eu tinha que vir lá para a cidade, para a rua onde eu nasci, lá em Santo Inês. Já estava, eu digo, nós temos que ir lá para o São Benedito, porque se nós for de a pé, era muito longe. Aí o homem de branco começou a fazer pergunta. Aí minha mãe não queria ir, não vou não. Aí eu falava assim, a senhora vai ficar? E ela falava assim, não, eu não vou ficar não, porque eu vou com você. Eu falei, a senhora vai me seguir. Agora ela falou, vou te seguir para me saber se você é mesmo uma levita, lá no sono. Aí
Aí eu fiquei com isso na minha cabeça, lá no sonho mesmo, para ver se eu sou uma levita. Eu não me lembrava o que era levita. Aí nós saímos andando, depois já estava andando assim, assim, a calçada, a pista, e nós descemos da pista e ficamos andando por lá de fora da pista e tinha uns matos. Aí depois tinha um monte de gente que ia, algumas pessoas pegou o carro, eu digo, nós temos que pegar o ônibus. Aí eu caçava meu dinheiro, eu tinha um monte de dinheiro, depois eu não tinha, marquei dinheiro, depois o dinheiro já estava ali na minha mão, estava no meu bolso, nós tínhamos que pegar um ônibus. Aí nós descemos assim, tinha uma casa de interior, como que ia para outro interior. Eu falei, mas nós temos que ir, já estava escurecendo, nós temos que pegar um ônibus. Nós for de pé, vamos chegar lá só amanhã de manhã. Eu nessa luta de pegar ônibus, passavam uns ônibus, os ônibus não paravam. Mas eram uns ônibus tudo feio, uns ônibus assim daquele modelo dos anos de 200 anos atrás, aqueles ônibus em formato feio, de 100 anos, 200 anos atrás. E nós não conseguíamos pegar eu na pista. E ela lá me seguindo, atrás de mim. Aí nessa luta eu acordei. Aí na hora que eu acordo, eu falo assim, já estava levita. Aí eu vejo na Bíblia tem levita. Ainda agora à tarde eu estava olhando, vou ver assim, vou ver o significado de levita. Aí eu olhei aqui, ó. Olha, vou ler bem aqui alguma coisa que eu descobri. Era a forma pela família de Arão, que era a família de Arão, a família dos levitas, auxiliar eles, era incumbidos de cuidar do tabernáculo, de seus utensílios. O levita que cuidava do tabernáculo, da igreja de Deus, na época, no tempo de Moisés. Só eles poderiam lavar os utensílios, só eles podiam carregar a arca, só eles podiam limpar a igreja. Vamos falar assim, de igreja, para entender. Então, eles eram tipo um sacerdote. É como se diz assim, as outras famílias não poderiam, porque a gente entende que as outras eram pecadores, e eles não, eles eram um ser que não tinha pecado, que poderia cuidar da tribo de Levi. Durante as viagens, o deserto, de acordo com a Bíblia, Levita era uma das tribos de Israel tradicional, descendente de Levi, filho de Jacó. Então, eles que cuidavam do tabernáculo, cuidavam dos utensílios.